Olá, galera esperta! Vamos que vamos dar continuidade na nossa sequência de aula sobre virologia. E hoje a bola da vez é a genética e a replicação viral e sua importância dentro da saúde. Vamos biologar! Bem, a genética dos vírus é totalmente diferente dos outros seres vivos. Lembra que eu falei lá nas características virais que o vírus só vai ter DNA ou RNA e nunca os dois ao mesmo tempo. E vamos começar falando sobre os vírus de DNA. Vamos ter os vírus de DNA de fita dupla. E como é que vai ser esses vírus? Ele vai ter uma fita com polaridade positiva e outra com polaridade negativa. Então, duas fitas, atenção, uma com polaridade positiva e a outra negativa. Até aí, nenhuma novidade. Sendo que essa pode se duplicar em várias cópias. Ou seja, a fita com polaridade negativa é que irá ser transcrita no RNA mensageiro. Atenção! A fita de DNA polaridade negativa é que vai ser o molde para produzir uma fita de RNA mensageiro. Beleza? E pronta para ser traduzida as proteínas virais. Então ela que vai ter informação. Quais são esses vírus, Carvalhão, que são de DNA de fita dupla? Vamos lá, falando sobre o bacteriófago ou Fagus T4, ele é um vírus de DNA de fita dupla. Os poxivírus, os adenovírus, que é o mesma partícula que é utilizado na vacina lá da Oxford. O herpes vírus e o poliovírus. Isso, o poliovírus que causa paralisia infantil. Beleza? Falando do vírus de DNA de fita dupla, temos também a fita de DNA de fita simples. Então, cuidado e prova. Sempre, Carvalhão, o DNA vai ser de fita dupla? Nem sempre. No caso desses vírus, vão ter o DNA de fita simples. Então, segundo a classificação do grupo 2, classificação de Baltimore, o RNA de fita simples, eles vão ter um intermediário de DNA de fita dupla, antes que seja decodificado em RNA mensageiro e proteína. Então, antes dessa fita única, ele vai sintetizar uma fita e esse intermediário de fita dupla para depois produzir a fita de RNA mensageiro, ou seja, transcrever no RNA mensageiro. Então, o que acontece aí? Então, a fita única, polaridade negativa, vai produzir uma polaridade, a fita com polaridade positiva vai formar uma segunda fita, polaridade negativa, dupla fita, mãos unidas. Então, essa negativa é que vai ser o molde para produzir o RNA mensageiro, da onde vai ser traduzido em proteínas virais. Que vírus tem esse tipo de material genético? Os parvovírus. Beleza? Vamos que vamos, galera! E agora vamos entrar no grupo de vírus de RNA. Então vão ter os vírus de RNA que não tem uma fase de DNA. Então, esses vírus que necessitam de uma RNA polimerase dependente de RNA para replicar o seu RNA. Então, para ele fazer cópia desse RNA, ele vai necessitar de uma RNA dependente de RNA. Então, geralmente, esse RNA vai ser da própria célula hospedeira. Lembra que ele vai roubar tudo. Portanto, esses vírus de RNA necessita de codificar uma RNA polimerase dependente de RNA. Então,
Alguns vão utilizar esse RNA polimerase da própria célula. No caso de alguns ele próprio vai ter informação e vai codificar, vai traduzir uma enzima RNA polimerase. Claro, nenhuma proteína viral pode ser feita até que o RNA mensageiro viral esteja disponível. Então, dessa forma, a natureza do RNA da partícula afeta a estratégia do vírus. Então, vamos lá, falando primeiro do vírus com fita de RNA positiva ou senso positivo. Preste atenção. Então, o RNA genômico desses vírus tem o mesmo sentido do RNA mensageiro. Isso. Então, o RNA senso positivo, ele vai ser o próprio RNA mensageiro, então ele vai direto se unir com o ribossomo da célula hospedeira e vai começar a sintetizar as proteínas virais que vão fazer parte da partícula dos sinalizadores, dentre outros. Quem são esses vírus de RNA senso positivo, ou polaridade positiva? É o próprio vírus da dengue, o vírus da febre amarela e quem? Nada menos que quem? O coronavírus! Vamos que vamos, galera! E os vírus com fita de RNA negativa ou senso negativo. Esse RNA desses vírus, eles vão ter que produzir o RNA mensageiro. Então ele próprio não vai ser o cara com a mensagem a ser traduzida. Então ele vai produzir uma fita complementar de RNA que vai ser o RNA mensageiro. Então, portanto, ele vai fazer essa cópia para RNA mensageiro e vai complementar o sentido positivo. Então, negativo produz uma fita positiva que será o RNA mensageiro. Aí sim, de produzida a segunda fita de RNA, é que vai começar a tradução das proteínas virais. Isso é muito importante para os vírus. E claro, ela também vai precisar codificar o RNA polimerase para justamente depois começar a sua tradução. E quem são esses vírus de RNA senso negativo? Temos aqui o vírus da influenza, ou seja, o vírus da gripe, o vírus do sarampo, da cachumba e o vírus da raiva. E claro, todo RNA é de fita simples, que nós aprendemos lá em ácido nucleico, não, temos RNA de fita dupla, que são esses vírus que eu vou falar agora. Quem são esses? Como é que se comporta o genoma dos vírus de RNA de fita dupla? Então, o RNA do vírus, esse genoma, é de fita dupla e, portanto, não pode funcionar como RNA mensageiro. Então, esses vírus também precisam empacotar uma RNA polimerase, ou seja, vão produzir a sua RNA polimerase para depois transcrever o RNA mensageiro, ou seja, fazer uma transcrição após uma infecção da célula hospedeira. Aí sim, para produzir as proteínas virais. E quem é esse vírus de RNA de fita dupla? Eu falo aqui do rotavírus! Vamos que vamos, galera! Que a vida é assim mesmo e o Enem está logo aí na frente. Vamos estudando que a vitória vai vir. E os vírus de RNA que copiam o seu RNA em DNA. Eu estou falando de quem? De quem? Dos retrovírus. Então esses vírus aí vão fazer a famosa transcrição reversa. Você aprendeu lá em ácido nucleico que o DNA, uma sequência do DNA, que é o gene, é transcrito numa molécula de RNA mensageiro. Isso é a transcrição. Então, quando acontece nesse caso o contrário, uma fita de RNA sintetiza uma de DNA. Então essa é a transcrição reversa. Ao contrário dos outros vírus, esses retrovírus já carregam a sua enzima que faz a transcrição reversa. Aí falo da transcriptase reversa, é a enzima que faz isso. Então, professor, é todo vírus de RNA que faz a transcrição reversa? Não, é só aqueles que têm dentro da sua partícula a transcriptase reversa. Beleza? Então, embora
embora no sentido positivo, eles não funcionam como RNA mensageiro. Atenção, apesar desse retrovírus, essa fita RNA senso negativo, eles não funcionam como RNA mensageiro. Então, eles vão ter que sintetizar uma fita de RNA mensageiro para que ocorra a tradução das proteínas virais. Fique ligado. Visto que ele não é liberado do capsídeo para o citoplasma. Isso é muito importante. Então, ao invés disso, ele serve só como um template, ou seja, para transcriptase reversa, e é copiado em RNA. É só como se fosse só um molde. Aí depois que a partir do DNA ele vai produzir, tanto na célula esse DNA lá dentro, ele vai transcrever no RNA mensageiro. Então a transcriptase reversa não está disponível na célula. Então com isso o vírus necessita codificar essa enzima que é a transcriptase reversa. Beleza? E quem são os retrovírus? Temos o mais conhecido que cai na prova do Enem, que é o HIV. Isso, o HIV quando ele entra, ele é pela transcriptase reversa, ele vai produzir uma fita de DNA que vai se integrar no núcleo. Então a partir daí ele se reproduz, depois ele faz a transcrição do RNA mensageiro para depois ir para o citoplasma da célula, traduzir nas proteínas virais. Beleza? Vamos que vamos! E falando sobre a replicação viral, em algum livro, de forma bem equivocada, eles dizem que é a reprodução viral, só que é a replicação, tá? Porque o vírus só vai utilizar a partícula só para ocorrer a sua transmissão, o processo de infecção, mas o que vai entrar dentro da célula é o material genético. Então os vírus só se replicam no interior da célula. E o ácido nucleico dos vírus, somente uma pequena parte dos genes são necessários para a síntese de novos vírus. Então, as demais enzimas necessárias para a síntese proteica, por exemplo, síntese de ribossomo, o RNA transportador, o RNA mensageiro, o ATP, são fornecidas pela própria célula hospedeira, é por isso que ele é um pirata. Portanto, os vírus necessitam de toda a via metabólica da célula para se replicar. Então, para estudarmos a replicação, vamos analisar a replicação do bacteriófago, isso, dos vírus que infectam bactérias, que também são chamados de hiperparasitas. Os que parasitam outros parasitas. Vamos lá! Olha como é muito simples essa replicação. Então, os bacteriófagos, ele vai ser um modelo para outros vírus. Eles vão ter dois tipos de replicação. O ciclo lítico, que vai culminar com a lise e a morte da célula hospedeira, e o lisogênico, onde a célula hospedeira permanece viva. Vamos que vamos! Então, tudo começa no ciclo lítico com a adesão, algo chamam de adsorção. Então, esse é o reconhecimento. Então, o sinalizador do vírus reconhece o receptor da célula hospedeira. Então, se eles se encaixam, então ele encaixou, o que vai acontecer o próximo processo? A penetração. Encaixou, penetrou. Beleza? Então, esse é o processo de adesão ou adsorção, onde a partícula vai reconhecer e nessa penetração o vírus, como fosse uma microseringa, vai só injetar o material genético do vírus, que no caso é o DNA. Beleza? E o que vai conseguir logo o seguinte? Vamos lá. Essa penetração, que onde o DNA foi injetado, ele vai se juntar com o genoma da bactéria, que é uma célula. Vamos lá. Então ele vai se juntar. E quando eles se juntam, ele vai formar o prófago, que é o genoma do vírus, com o genoma da bactéria, que é o prófago. E o que vai acontecer? Se a bactéria se reproduzir, ele vai junto, fazendo cópia. Aí vai a síntese de replicação desse DNA, vai se replicar, e ela depois vai produzir o RNA mensageiro e vai ocorrer a tradução das proteínas virais, montando as partículas virais novas. E com isso, o que vai
culminar com a destruição e liberação de novas partículas virais, culminando com a lise celular ou destruição da célula. Então, esse processo que ocorreu com a bactéria é uma lise. Então, esses novos vírus que foram liberados vão infectar novas células hospedeiras, novas bactérias nesse caso. É o mesmo que acontece com alguns vírus que vão destruir o tecido. Por que que no herpesvírus sai aquelas bolhas? Por que que o HIV destrói linfócitos? Porque o vírus se replica e destrói linfócitos, liberando novas partículas. Esse é o ciclo lítico que arrebenta com a célula hospedeira e os tecidos dos eucariontes pluricelulares. Beleza? Vamos que vamos! O ciclo lisogênico, que é semelhante ao lítico, porém o DNA do prófago não se insere no DNA bacteriano. Então o vírus fica latente dentro da célula. Ele não causa, então a célula convive. Então toda vez que a bactéria replicar o seu cromossomo, o DNA do prófago também é replicado. Então permanecendo latente nas células filha. Então aí culminou com a destruição da célula? Não. Então o ciclo lisogênico, ele fica latente. Quer um exemplo? Pessoas que são HIV assintomático, o próprio herpes labial, que fica latente, o próprio herpes zoster, então ele fica latente, até quando tem uma baixa imunidade, algum fator que estimule a replicação do ciclo lítico. Beleza? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Só comparação dos dois ciclos aí. Então, o prófago, ele sim foi injetado, penetrou e ele não vai se juntar com o genoma da bactéria, mas se a bactéria se replicar o seu genoma, ele aproveita e replica o seu genoma também. E quando ele começa a estimular o seu ciclo lítico, ele começa a tradução das proteínas virais e montar de novas partículas, que culmina com a destruição da célula. Esse é o ciclo de replicação dos bacteriófagos. Vamos lá! E qual é a consequência disso tudo? As células do genoma viral são imunes à reinfecção de um fago de uma mesma espécie. As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características. E como a toxina produzida pelo costido botulino, que é codificada por um gene de um prófago, que ele pegou de outra bactéria. E permite a transdução bacteriana, que vamos falar em próximas aulas. E a replicação dos retrovírus, que no caso é do HIV, que cai em prova. Lembra que o HIV é um vírus envelopado, possui duas fitas idênticas de RNA e possui, claro, a enzima transcriptase reversa. Então, o HIV, ele é um retrovírus que possui a capacidade de quê? De produzir DNA a partir de uma fita de RNA. Muito linda essa partícula, por sinal. E, fechando com a replicação. Então, aqui a célula, aqui representando o linfócito. Então, o HIV, ele vai pelo processo de adsorção. E, nesse caso, ele vai... O seu envelope vai se fundir com a membrana plasmática da célula e vai liberar o capsídeo, que vai ocorrer o processo de desnudamento, liberando seu material genético. E a transcriptase vai converter esse RNA em DNA. E esse DNA vai direto para o núcleo da célula hospedeira, onde vai comandar toda a síntese. Processo chamado de integração, pela enzima integrase. E com isso, depois, onde a célula se replica, ocorre a transcrição do RNA mensageiro e começa a sintetizar as proteínas virais, que irão produzir a nova partícula e elas vão ser liberadas, arrancando um pedaço da membrana plasmática, culminando para a liberação dessas novas partículas que irão infectar o linfócito. Então, a ação de um medicamento, que é o AZT, ele vai interferir na transcrição reversa e com isso interfere na replicação do vírus. Então os antirretrovirais, ele interfere na replicação viral. E essa aqui foi a nossa aula de hoje, onde falamos sobre genética viral e suas replicações. Beleza? Não esqueça de dar uma dedada no like
de quem não for inscrito, se inscreva e compartilhe, coloque seu comentário que o Carvalhão responde. Até o próximo Biologando!